Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu, e hoje nós vamos falar de um curta-metragem, de um filme produzido aqui em Roraima e que tem uma relação muito bacana, inclusive, com a Defensoria Pública do Estado, que é o livro Desvaneios de uma Assessora Jurídica, que é da Franciane Veras, que está aqui comigo, e ela vai contar um pouquinho desses bastidores, dessas histórias. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. E me conta um pouquinho, então, né, da sua história, inclusive do título do livro, né? O que são os desvaneios, né, de uma assessora jurídica e de que período que nasce de um livro, né, de um escrito seu, de um roteiro, na verdade, seu. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Isso, Desvaneios de uma Assessora Jurídica. Inicialmente foi um livro que eu lancei em 2023 e ele foi escrito justamente no período da pandemia. Eu estava em casa nos 32 primeiros dias de pandemia, que ninguém sabia o que era coronavírus, como é que a gente ia sair daquela situação. E eu, muito ansiosa, queria desopilar. Queria sair devaneando por aí, digamos assim. Então, eu procurei na escrita um modo de me acalmar e controlar um pouco a ansiedade. Falei assim, eu vou escrever. Mas eu vou escrever sobre o quê? De que eu tenho conhecimento para colocar no papel? E aí foi quando eu comecei a lembrar as histórias que mais me marcaram, né, enquanto assessora jurídica na Defensoria, antes da pandemia. E aí eu comecei a colocar no papel aquelas histórias. Quando eu já estava com uma quantidade boa de histórias, eu falei assim, gente, dá para sair um livro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Dr. Frederico, que era o defensor, meu chefe na época, fazer um prefácio. E aí ele fez um prefácio que me encantou de um jeito que eu falei, gente, agora esse livro tem que sair. Porque eu tenho que finalizar, porque eu não acredito, eu mesma, né, fiquei, sabe, a gente tem a síndrome do impostor, né, a gente não acredita que a gente tem potencial. Eu falei assim, eu não acredito que tem tudo isso que ele colocou no prefácio no meu livro. Então, agora tem que acontecer. E aí foi quando nós concretizamos, né, o livro em 2023. Que bacana. E na experiência do livro ali, como é que foi esse lançamento e a receptividade mesmo, o interesse das pessoas, o feedback, de fato, que você recebeu? Olha, me surpreendeu bastante, porque como eu lhe falei, né, eu escrevi sem pretensão que virasse um livro. E aí, quando eu fiz o lançamento, eu tinha, confesso que um receio. Nossa, como é que as pessoas vão receber esse tema? Porque, querendo ou não, execução penal, cumprimento de pena, ele é um tema até desconhecido para quem é até mesmo do mundo jurídico. Né? Imagina uma pessoa leiga pegar um livro, embora o livro não seja, digamos assim, jurídico. Né? São de histórias, de casos que acontecem poderia acontecer em qualquer situação. E o feedback me surpreendeu muito. As pessoas, nossa, eu me emocionei com o seu livro. Eu chorei com o seu livro. Nossa, teve história lá que me deu raiva. Então, assim, foi um livro que mexeu com vários tipos de sentimento das pessoas. Inclusive, queria até que você contasse suas histórias da sua experiência enquanto assessora jurídica, né? Enquanto servidora que foi durante muito tempo aqui na Defensoria Pública. Foram 7 anos que você me contou, Isso, né? 7 anos como assessora. 7 anos enquanto assessora jurídica, foi assessora jurídica do Dr. Frederico. Nesse momento em que tem muitas, realmente, vivências, né? Muitas histórias reais ali. De fato, a vida acontecendo, né? Os casos chegando à Defensoria. E eu queria que você relatasse alguns desses que estão no livro, porque, com certeza, se estão no livro e estão no filme, foram os que mais lhe impactaram, né? Enquanto aquele momento de vivência ali jurídica mesmo. No livro, nós temos 44 histórias baseadas em fatos reais. Por ser um curta-metragem, infelizmente, não deu para eu colocar todos, né? Então, eu fiz, como você falou, uma seleção daqueles que mais me marcaram ou daqueles que eu julguei que representariam o livro, né? São 4 histórias no curta-metragem. Dentre elas, nós temos uma em que um preso, ele questiona o sentido literal, o que significa a palavra reeducando. Né? Reeducando em quê? Se quando eu estava fora do sistema, eu já não recebi uma formação profissional, eu já não tive a oportunidade de sentar no banco de escola. Eu sou reeducando em quê? Se primeiro eu não tive uma educação. Então, estou me reeducando como, né? Outra história que tá lá, que eu acho assim, né? Não sei como as pessoas vão receber, mas eu acho assim muito marcante. A situação da mulher encarcerada.
Porque a partir do momento em que elas começam a cumprir uma pena, a maioria, quase a totalidade, elas são esquecidas pelos companheiros, elas não recebem visitas, né? E elas ficam ali. Quando é o contrário, a mulher, ela nunca abandona um homem preso. Ela tá lá, todo dia de visita, ela tá na porta da unidade prisional. Mas o contrário a gente não vê acontecer. Então, assim, essas são uma das 2 histórias que nós temos no curta. Mas, assim, da sua experiência enquanto vivenciar isso mesmo, assim, o que você acha que leva a acontecer essa situação, principalmente nesse caso que você cita agora de mulheres serem abandonadas enquanto estão encarceradas ali, enquanto mulheres que estão privadas de liberdade, o que impede esses homens de chegarem? O que você percebeu ali entre as entrelinhas que diverge do contrário, né? Das mulheres que continuam indo visitar seus companheiros, maridos, namorados, enfim, esposos, na verdade, no sistema prisional. As mulheres, elas já têm na sua natureza o instinto de proteção, o instinto materno e de cuidado, né? Então, uma mulher, ela sempre vai se colocar na posição de ser a base familiar, de ser a cuidadora, né? Ela tem um instinto maternal mesmo, de ser o pilar da família. E a sociedade cobra isso da mulher, que a mulher nunca deixe, se a mulher vai trabalhar fora, ela tem que sustentar a casa como mulher, como mãe. E o homem não. O homem, ele não tem, digamos, essa questão de ser apegado, de ter a cobrança da sociedade, de nunca abandonar o lar. Eu não sei se eu estou conseguindo passar essa mensagem, mas seria mais ou menos, porque a mulher, ela já tem dela mesmo. A mulher tem um instinto materno, ela tem um instinto de proteção, então ela sempre quer acolher. Mas ela nunca, a maioria das vezes, ela não é acolhida. Ou seja, é uma disparidade realmente de comportamento Exatamente, feminino. de gêneros principalmente. E que revela realmente ainda muitas coisas em relação ao machismo que precisam ser derrubadas, né? Exatamente. E nessa experiência dessas mulheres que você conheceu, que você conversou, esteve ali assessorando juridicamente mesmo, dessas mulheres, alguma delas lhe chamou atenção em especial? Sim, na verdade, essa história, né, que conta que as mulheres não recebem visitas, eu observei isso de todas as mulheres. Eu fiquei na execução penal durante 5 anos. Em 5 anos, eu posso usar a palavra nunca, eu nunca recebi em atendimento um marido, um companheiro, um amigo de uma mulher presa. Nunca. E, como eu estou te falando, eu não peguei uma ou outra mulher que me chamou a atenção. Foram todas, né? E aí já aconteceu, no mesmo dia de atendimento, eu receber 2 mulheres se dizendo esposa do mesmo preso. Então, isso me chamou a atenção. Porque em 5 anos eu nunca recebi um marido. Mas em um único dia eu recebi 2 mulheres que se diziam esposa da mesma pessoa. Ou seja, tinham 2 pessoas querendo cuidar dessa pessoa. 2 mulheres, né, para cuidar de um homem, e não tinha um homem para cuidar de uma mulher. Em nenhum momento em 5 anos. Bom, em 5 anos, como eu tô falando, é uma experiência minha, né? Eu, em 5 anos de assessora, eu nunca recebi. Nunca. Pai, eu posso lhe dizer que eu recebi uma vez, um pai de uma mulher presa. Mas marido, companheiro, namorado, nunca. E qual é o seu sentimento mesmo, assim? Porque com certeza o que você escreveu no livro é o que repassa mesmo a sua perspectiva, a sua vivência, a sua história também, enquanto desse lado que está sentindo, que está observando, que está tratando juridicamente com aquelas mulheres, né? E com as pessoas de forma geral. Qual o sentimento enquanto mulher você sente quando observa isso? Olha, eu fiquei com aquele sentimento, querendo ou não, da gente se sentir vulnerável, né? Foi um sentimento de vulnerabilidade, tanto por se sentir mais sensível, mais frágil, porque a mulher, ela luta tanto, né? A gente tem tanta força, a gente vai atrás, mas a gente não é cuidada, né? Se você for pegar o cuidado da mulher, ela cuida, mas ela precisa ser cuidada. E eu percebi que por mais que a gente consiga alcançar lugares nunca imaginados assim por mulheres, na questão sentimental, a gente é sempre ainda deixado um pouquinho de lado. Um pouquinho, na verdade, às vezes muito, né? Infelizmente. Para não exagerar, né, Franciane? Mas você falou que escreveu livros sem muita pretensão, né? Sem objetivos. Nenhuma, na verdade. Mas quando você viu que realmente, como o Dr. Frederico viu, fez ali o prefácio, e você percebeu, nossa, tem potencial,
isso aqui pode chegar a outros lugares. Nesse momento, você também imaginou uma possibilidade de repassar esse seu aprendizado e conhecimento das histórias que você vivenciou com essas pessoas para outras pessoas também da área do direito? Porque a gente sabe que do direito, aliás, tem muitas vertentes, né? Tem aquele que atua em defesa e tem aquele que atua na acusação. Enfim, você, enquanto advogada, sabe muito melhor. Mas de levar essas vivências para outras pessoas da sua área mesmo, jurídica, que talvez não conheçam a atuação da defensoria e como que isso funciona de fato na vida real. Isso. Quando eu comecei a escrever, a minha primeira preocupação foi que fosse um livro, né, acessível na linguagem, porque eu queria que ele alcançasse justamente quem não é do meio jurídico. Porque eu queria que uma pessoa pegasse o livro, lesse e pegasse para ela aquele sentimento de que eu sou responsável pela minha sociedade. Eu tenho que ter um olhar mais humano, né, sobre o outro. A pessoa errou, né? A maioria das vezes realmente errou e tem que cumprir o que a justiça determina. Mas ele tem uma família por trás, ele tem uma mãe, ele tem uma avó, que às vezes acaba sofrendo e pagando a pena junto. Então, quando eu escrevi o livro, eu queria alcançar o leitor nesse sentido, de que ele fizesse uma autorreflexão e imaginasse, nossa, e se fosse eu nessa situação? Se eu estivesse cumprindo uma pena, como eu gostaria que a sociedade acolhesse a minha família? Como eu gostaria que minha mãe fosse recebida quando chegasse numa instituição, seja uma defensoria, um ministério público, ou então, às vezes, chegasse na casa da vizinha, como é que eu queria que a vizinha olhasse, acolhesse meu familiar. Então, quando eu escrevi o livro, tanto que a pessoa pode pegar, ela não vai encontrar termos jurídicos, principalmente complicados, né, rebuscados. É uma linguagem acessível, muito fácil, justamente porque eu queria alcançar a pessoa nesse sentido, dessa autorreflexão. E aí você acaba que transforma essas histórias jurídicas, digamos assim, em narrativas mesmo, né? Para essas pessoas alcançarem. Mas como transformar, inclusive, essas vivências jurídicas, essas histórias jurídicas em arte? Porque do livro também, que é uma forma de expressar ali, mas nasce um filme, que é esse curta-metragem. E como transformar isso em algo que transforma realmente a vida jurídica em uma forma de arte? Olha, eu confesso para você que quando eu comecei a escrever o livro, sem pretensão de que fosse um livro, eu já imaginava ele ganhando vida no audiovisual. Eu já tinha uma visão audiovisual. Eu queria muito. Eu falei, nossa, eu queria muito que isso ganhasse a tela, né? Que ganhasse vida nas telas. Então, eu confesso que eu já escrevi imaginando um audiovisual. Por quê? Porque no audiovisual a gente consegue colocar também mais emoção. Você coloca uma trilha sonora que você mexe com a imaginação, com os sentimentos das pessoas. Então, quando você lê, você se transfere para dentro do livro. Você cria a sua história conforme você está lendo. Você está assistindo, você se permite ser levado por outros sentimentos, pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo e pelo que você está sentindo. Então, a história ganhando vida, ela mexe muito com você. Então, eu imaginava assim nesse sentido. Nossa, imagina essa história numa tela. A pessoa sentada observando o que ela vai pensar, o que ela vai sentir. Qual é a sensação que ela vai ter com as palavras que ela vai ouvir, com a interpretação. E qual a diferença, inclusive, aliás, o que tem, né, no livro que não tem no filme, e o que não tem no filme tem no livro? Olha, eu tentei fazer o mais fiel possível, porque é muito difícil você adaptar um livro para um roteiro, embora eu tenha escrito imaginando que virasse um filme, né? Mas, assim, não tem muita... A questão dos cenários, né? A ambientação. Algumas cenas são ambientadas em um contexto que eu não trouxe no livro. Porém, pela necessidade de adaptar, né, foi feito... Porque não tinha como realmente, talvez, vivenciar um filme dentro do sistema prisional mesmo, né? Não, nós temos uma cena que retrata uma unidade prisional, que é a cena da moça presa. Né? Mas a cena em que se questiona a palavra reeducando, ela foi ambientada no filme, no cenário de praça, né? Numa praça. Enquanto no livro eu não trouxe esse cenário.
Aí quem quiser saber tem que ler, né? Com certeza. Eu entendi a tática dela aqui, ela não revelou, ela deixou aí no suspense. Mas assim, você acredita que, além do livro, né, você lembra que, como contou aqui até, como foi a receptividade, o feedback, que as pessoas se emocionaram lendo o livro? Você acredita que vem esses mesmos sentimentos e aí você conta que já imaginava o audiovisual, outros sentimentos? Que sentimentos, quais são as perspectivas suas em relação agora ao feedback que você pode receber, a recepção do público em relação ao curta-metragem? Olha, eu espero que o filme mexa com as pessoas tanto quanto o livro mexeu, que cause, né? Essa, como eu falei, que a auto-reflexão, que elas saiam impactadas, que elas saiam refletindo e que elas gostem. Né? O livro eu vi que foi bem aceito, as pessoas gostaram, se envolveram com ele. E eu espero realmente que elas saiam do cinema com essa mesma sensação em relação ao filme. Nossa, realmente, foi 15 minutos apenas, mas mexeu comigo. Cena tal me emocionou. Nossa, eu quis chorar vendo a cena tal. Então eu espero também que realmente mexa com os sentimentos das pessoas. Porque assim, se a gente mexe com os sentimentos, muita coisa acontece. E a gente revela realmente, eu acredito, você pode falar melhor, você acredita que revela as invisibilidades que se vivem dentro do sistema prisional e que as pessoas não têm noção, não enxergam, não permitem se entender? Com certeza. Primeiro que se você vê uma manchete relacionada a preso, nunca vê uma mulher na sua cabeça. Você sempre vai relacionar aquela manchete ou qualquer assunto ao sistema prisional, só vem homens à sua cabeça. Isso já mostra a invisibilidade da mulher para a sociedade. Então eu tento trazer isso também. Nós também temos mulheres encarceradas e elas também precisam ser vistas pela sociedade e pelo sistema prisional. E quando eu digo ser vistas, é no sentido de que essas mulheres recebam atenção básica de saúde, que recebam absorvente dentro das unidades, que sejam levadas para fazer exames de mamografia, ginecológicos. Então, assim, uma das mensagens que eu tento trazer, claro, no filme a gente retrata que a mulher ela é esquecida pelo próprio marido. Foi presa e o marido nunca foi visitá-la. Mas ela não está invisível só para o marido. Ela está invisível para toda uma sociedade. Né? A mulher ela precisa de um cuidado também. Que é que a gente tinha falado antes, né? São muitas camadas ali. E para você, o desafio de fazer tudo isso, teve algum momento assim que você se questiona ou mesmo que afeta muito emocionalmente a sua história, a sua carreira mesmo, na hora de escrever, de roteirizar, de estar nessa equipe de produção, inclusive do curta, que a gente vai já falar que não é só ela, né? É uma equipe muito grande, porque transformar livro em filme já, enfim, é outra pegada, né? Outra necessidade. Precisa de muita gente, porque sozinho a gente não faz nada. Mas, assim, teve desafios, emocionalmente mesmo falando, assim, porque é um tema muito sério, né? Sim, teve, claro, né? Às vezes eu fiquei naquela incerteza, meu Deus, é um tema muito complexo, é um tema muito sensível. Como trazer isso, realmente, como eu vou levar isso para a sociedade sem pesar, sem julgar, porque o filme ele não é para julgar. Né, se a pessoa errou, se não errou, como é que tem que ser tratado ou deixar de ser tratado. Não, a minha intenção não é essa. É justamente despertar, né, nas pessoas uma reflexão sobre o tema de um modo geral. Né? Então, assim, eu tive muito esse medo e esse cuidado, né, nesse sentido de não pesar a temática, mas também de trazer o que precisa ser visto, que é invisível, como eu lhe falei, até mesmo para quem é do mundo jurídico. Inclusive, agora eu vou até pontuar aqui o doutor Leno Matos, né, que é o nosso defensor público geral, e ele fala que depois que você entra na defensoria, para atuar na defensoria, seu coração fica verde, né? Com certeza. E não tem como. O que significa isso? Mas é começar a enxergar a vida do outro com mais humanidade e julgar menos, né? Não julgar. Exatamente. E nesse sentido, você acredita que a defensoria, depois que você começou a atuar realmente enquanto assessora jurídica na defensoria, isso lhe mudou para que você pudesse enxergar tudo isso que você está compartilhando com a gente aqui hoje? Nossa, mudou completamente. Tanto que hoje eu estudo para fazer concurso para a defensoria. Vemos aí uma futura defensora pública. Se Deus quiser, é minha meta, meu objetivo de vida agora, para você ver como a defensoria transforma, né? Eu entrei advogada, assessora, e hoje, se Deus quiser, eu quero ser defensora. Porque me tocou muito, me mexeu muito o trabalho que a defensoria faz. A defensoria, eu vejo assim, ela tá crescendo, mas ela também é muito invisível para os outros poderes, né? Então, assim, as pessoas precisam conhecer, saber do poder da defensoria e que ela muda, transforma vidas.
E essas vidas que você viu ali diariamente, vivenciando e contando, e esses desvaneios dentro do livro. Eu achei esse nome muito interessante, acho que eu já falei isso, Desvaneios de uma Assessora Jurídica. Mas, assim, particularmente, quais os preconceitos, enfim, os tabus que foram lhe quebrados enquanto pessoa antes e pós-defensoria? Olha, foram vários, né? Beber uma água que ela tá, inclusive com a garganta ruim. Eu acho que vocês perceberam, né, gente, que minha voz não tá das melhores. Mas pode tomar uma água. Realmente, assim, porque até ontem me perguntaram isso. O que mudou em mim, né, depois que eu entrei na defensoria? E eu falei exatamente esse ponto de olhar... A gente se torna mais humano, né? A gente passa a se colocar no lugar do outro. Porque uma coisa era eu antes, como advogada, atuar. Eu nunca me coloquei numa situação no lugar do outro. A gente fala, é muito fácil. Não é fácil, gente. A coisa mais difícil é a gente se colocar no lugar do outro. Porque ninguém, ainda mais numa temática dessa, ninguém vai se imaginar estando atrás das grades ou tendo um familiar preso. Né? Porque é uma coisa que dói, é uma coisa que a gente sabe que a sociedade julga e não lhe acolhe. Então, uma coisa que me mudou foi justamente isso, essa minha visão de saber, a pessoa merece uma segunda chance, a família, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser entendida, porque ela sofre muito, mas muito mesmo. Eu cansei de receber senhoras de 60, 70 anos, sabe? Minha filha, olha, meu filho foi preso e eu que cuido dos meus netos agora. Mas eu não tenho mais condições, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição física, psicológica, eu preciso de ajuda da defensoria. E isso mexia muito comigo. Eu falei, meu Deus, realmente a pessoa está lá encarcerada, está cumprindo, né? Está pagando pelo erro que cometeu, mas uma vida, uma história continua aqui fora. Então, de certa forma, me trouxe um olhar mais humano sobre o tema. É isso que eu estava complementando aqui. Ontem me perguntaram exatamente o que mudou em mim depois que eu entrei na defensoria, né? Quais foram os preconceitos quebrados, digamos assim. E eu falei exatamente sobre as pessoas em cárcere privado. A gente, quando olha de fora, não imagina, né? Não entende realmente o impacto que aquilo tem na vida das pessoas que ficam fora. Exatamente. E aí a gente começa a enxergar com mais sensibilidade de fato. E agora eu estou super curiosa para assistir esse curta-metragem, né? Ouvir e assistir algumas dessas histórias. E a gente vai falar agora, inclusive, sobre essa produção. Foi um ano de produção para esse filme, né? Isso, nós começamos em outubro do ano passado e finalizamos agora. Por que demorou e todo esse tempo de trabalho? Olha, vou lhe contar um segredo. Para todos nós. Né? Um segredo bem compartilhado. Nós iniciamos a produção em outubro do ano passado, fizemos as gravações em novembro, outubro, algumas cenas em janeiro e fevereiro. Em março, nós começamos a edição. Porém, infelizmente, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi a estabilidade da nossa energia, não sei o que aconteceu. O material onde estava armazenado, o filme, queimou. Eu perdi todo o filme, todo o material. Nossa, gente. E aí eu tive que produzir tudo novamente. E aí, então, por isso que demorou, porque eu tive que gravar 2 vezes. Né? Gravei a primeira vez ano passado e no início desse ano. Começamos a editar, iniciamos a edição do filme, mas infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que ele deve ter ficado melhor agora, né? E aí quando foi em julho desse ano, nós iniciamos as gravações novamente. E aí finalizamos agora a edição. Ou seja, foi um ano porque teve que fazer 2 vezes, Exatamente. Né? Mas esse momento, inclusive, agora eu fico curiosa, porque tem que ser muito resiliente para acreditar de novo nesse projeto. No momento que dá tudo errado, não dá vontade de desistir, recomeçar? Ou o que lhe motiva a continuar? Nossa, eu juro que eu fiquei assim, quando eu recebi a notícia que eu tinha perdido todo o material, eu não tive reação. Eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por que perdeu tudo? Será que não é para sair? Aí eu imagino, fiquei pensando, eu falei assim, não, é para sair e sair melhor ainda, porque ele precisa ser visto. Ele precisa chegar a uma temática tão importante que ele tem que chegar na sociedade. De repente eu fiz alguma coisa lá atrás que não ia ficar legal. Então eu tô tendo uma segunda chance para ele vir melhor ainda. Então foi nisso que eu me peguei e graças a Deus a minha equipe abraçou o projeto, os atores, e ninguém abandonou o barco. E aí o trabalho saiu, tá lindo, emocionante. Levem lencinho pro cinema. Inclusive, quantas pessoas envolvidas?
na equipe nós temos aproximadamente 14 pessoas. Divididas fora entre... equipe técnica, né? Fora os atores, figurantes. Pois é, mas essa equipe dividida aí, explica pra gente um pouquinho, pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, entender a dimensão do que é produzir audiovisual. Inclui ali, primeiro porque tem um roteiro, né? Isso, na equipe técnica, né? Nós temos eu, que fiz o roteiro, né? Sou a diretora do curta e também atuei como atriz. Nós temos figurinistas, nós temos continuistas, diretor de fotografia, assistente de direção, assistente de produção, preparador de elenco, os meninos que fizeram a trilha sonora, porque o curta-metragem ele tem uma trilha sonora original feita especialmente para ele. Nossa, são 14 profissionais. Eu vou lembrar, assim, citar todos agora, desculpa, minha memória vai falhar. Não vou falar, inclusive, para não ficar devendo ninguém, né? Exatamente, por favor. Mas eu vi aqui que tem muitos nomes, inclusive de grandes pessoas que trabalham com audiovisual aqui em Roraima, que já atuam nessa área aqui no estado, né? E que somaram, então, a esse grande projeto. E aí tem a pré-estreia agora. Tá marcada para que dia, horário? Como é que faz para prestigiar, para assistir? A nossa pré-estreia vai ser domingo, dia 23 de novembro, às 7 horas da noite, né? No Teatro Municipal de Boa Vista, na sala do Teatro Escola. A entrada ela é gratuita. Porém, como o espaço é limitado, nós vamos fazer a distribuição dos ingressos a partir das 6h30 da tarde. Então, entrada gratuita, porém a pessoa precisa passar para retirar o seu ingresso. Até o momento que lotar a sala. Exatamente. E vai ser sessão única. Uma única chance de você assistir. A próxima, quem sabe, tem data marcada já? Algum momento? Não temos. E vai ficar disponível ou vai ficar guardado para depois lançar de outra forma? Inicialmente, ele não vai ser exibido em outros lugares. Como eu falei, né? Vai ser essa exibição única porque a gente tem que entregar ele para a Secretaria de Cultura, cumprir um prazo do edital e depois mandar para festival. Então, ele não pode ir para nenhum tipo de plataforma agora, porque senão não tem como depois escrever em festival, porque ele tem que estar inédito. Qual foi a lei de incentivo? Lei Paulo Gustavo. Ou seja, mais uma... Inclusive, eu sempre gravo aqui com pessoas que produzem a partir das leis de incentivo, Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Ou seja, esse é mais um resultado de uma lei de incentivo à cultura. São fundamentais, né, para a gente fomentar a cultura. E aí você viu o edital, inclusive, aberto e falou assim, não, agora vai sair o filme. Foi. Vi o edital, eu falei assim, gente... Porque assim, eu também sou atriz de teatro, né? Gosto muito de teatro. Então, inicialmente, eu submeti um projeto de uma peça infantil, que eu apresentei, inclusive, em março. E aí eu fui dar uma olhada no outro edital, né? Que era do audiovisual. E aí eu fiquei com aquele negócio, nossa, eu escrevi meu livro imaginando que um dia ele fosse virar filme. Por que não? Eu vou arriscar esse edital. E aí fui aprovada. Que bacana, né? Inclusive, estou aqui impressionada com a Franciane, porque ela já me... Não sei se você está observando, aliás, ouvindo e prestando atenção como eu estou aqui, mas ela é advogada, a princípio, foi assessora jurídica, agora estou como advogada somente, mas estuda para ser defensora pública e ainda é atriz, roteirista, escritora. Como é que consegue unir todas essas facetas de uma Franciane em uma única mulher? Olha, eu sou apaixonada pela arte. Então, onde tiver alguma coisa que envolva arte, eu tô lá. E se não tiver, eu faço a arte, tá? No caso de ser assessora. O que a gente olha assim, como é que uma assessora vai colocar arte ali? Gente, virou livro, virou filme. Então, assim, eu sou movida, eu sou apaixonada pela arte, não importa se é teatro, se é audiovisual. Inclusive, já fui apresentadora de programa também. Então, assim, tudo que tem arte, eu quero estar ali. E no filme você é a própria assessora jurídica? Sou. Ela representa ela mesma no filme. Pois é, o curioso é isso. Embora eu esteja fazendo um papel que era meu e um texto que eu escrevi, eu tentei desmontar um pouquinho de como eu era. Eu tentei criar uma personagem, uma assessora para aquele momento. E quais as características dessa assessora que você não tem e que ela tem, ou que você tem e ela não tem? Eu tentei fazer ela um pouco mais séria, no atendimento mais concentrado, porque normalmente quando eu ia atender, eu atendia, que assim, eu acho que a pessoa ela já chega com muita dor, com muito sofrimento. Então eu tentava suavizar aquele atendimento com um sorriso, conversando descontraída, né? Oi, tudo bom? Bom dia. E assim, sempre com um sorriso.
Já no filme, não. Eu tentei trazer uma assessora mais contida, mais assim, na dela. Mais observadora. Mais observadora, isso. Observando mais o que acontece. Mas a sua característica enquanto Franciane mesmo é ser sorridente. Eu procuro. A gente está observando aqui. Então, realmente, esse filme retrata... Eu vi, inclusive, que quem vai... um dos atores aqui principais do filme é o Felipe, né? Nossa, um querido. Ele esteve aqui com a gente porque a gente também falou sobre Rufina, Devorada ou Encantada. Ele também é um dos personagens dessa peça de teatro. Na verdade, inicialmente, quem iria fazer esse papel... Porque assim, quando eu fiz o lançamento do livro, como eu estou te falando, para mim, o teatro, como eu sou atriz de teatro, né? Então, quando eu lancei o livro, eu convidei 2 atores para darem vida a 2 histórias do livro, já no lançamento do livro. E aí, quem fez essa história para mim foi o meu amigo Anderson Nascimento, que infelizmente nos deixou, né, ano passado. Então, o Anderson, ele deu vida a essa história no lançamento do livro, representando teatralmente, né, esse texto. E ele iria fazer o filme. Nós iríamos gravar com ele em janeiro, mas infelizmente ele faleceu em dezembro. E aí eu fiquei com esse vazio, como todo mundo ficou, sem o Anderson. E o Felipe, na época, ele estava ensaiando comigo para a peça infantil que eu iria apresentar em março. E aí, com a morte do Anderson, eu convidei o Felipe para fazer esse papel. É que eu tô vendo aqui, inclusive, a foto dele aqui em umas divulgações que tem. Que você já divulgou também, né? Em outros sites e tudo mais, e tem uma foto aqui dele. Mas, enfim, são muitos atores envolvidos, né? Como você disse. São quantos que vão representar ali as histórias? São, comigo, 5 atores. 5, né? Ou com você, 5, no caso. Isso. E aí vai ter ali aquele momento de defensor e assessora jurídica. No filme a gente retrata mais a questão da assessora, né? Realizando os atendimentos, porque... Depois que a gente passava as demandas para os defensores, né? A gente faz aquele atendimento inicial e o defensor finaliza. Mas aí no curto a gente traz só a parte da assessora. Esse momento que você capta ali as informações, as ideias. O atendimento inicial. Que é o seu próprio... Os próprios desvaneios ali vão sendo escritos pela assessora jurídica. Então, assim, qual é a sua expectativa em relação a esse filme? Não só para esse feedback do sentimento, de quem for assistir, do roraimense ou roraimado, que for assistir esse filme lá no teatro, mas em relação à repercussão dele, juridicamente falando, na consciência coletiva da sociedade roraimense mesmo. De entender, de tornar de tornar esse tema mais sensível e compreensível para quem não vive essa realidade. Olha, eu quero muito que o filme ele voe, né? Que ele chegue em lugares que a gente não imagina. E justamente que ele alcance além da sociedade, mas principalmente também quem é do meio jurídico e lidar diretamente com a execução penal. Não pelo lado da defensoria, mas que ele chegue no Ministério Público, que ele chegue no gabinete de um juiz, né? Da PM, que faz a abordagem da pessoa na rua, e que eles comecem a se mobilizar realmente nesse sentido. Que bacana, ou seja, tem muita coisa para acontecer, né? Franciane, então, assim, queria que você deixasse um convite para todo mundo, reforçasse endereço, local, dia e hora, inclusive para outras pessoas, né, dessa área jurídica, da defensoria como um todo mesmo, para prestigiar esse momento de pré-estreia e guardar essas histórias na memória, na mente, né? E quem quiser, inclusive, adquirir o livro também, né? Que não conseguir assistir o filme, mas que conheça essas vivências, essas suas histórias por meio do livro. Então, convido, né, a todos que estão nos ouvindo para o dia 23, agora de novembro, às 7 horas da noite, no Teatro Escola, do Teatro Municipal de Boa Vista, para prestigiar mais essa obra do audiovisual roraimense, Devaneios de uma Assessora Jurídica. A entrada é gratuita, tá? Porém, precisa retirar o ingresso. E você pode fazer isso a partir das 6h30 da tarde na bilheteria do próprio teatro. E quem quiser adquirir o livro, nós temos ele disponível na Livraria Boa Vista, lá no Shopping Pátio. Aquele que fica lá embaixo mesmo, né? Aquela livraria. Isso, aquela livraria. Ali fica disponível sempre, inclusive está sempre repondo? Como é que funciona? Estou sempre repondo. Quando eu tenho a notícia que esgotou lá, eu vou
e levo mais um pouquinho. Agora, quem quiser adquirir também direto comigo, é só entrar em contato. Pode me procurar pelo Instagram, Franciane Veras, ou através do 991 11 9057. É o seu contato já pessoal, né? Queria agradecer, Franciane, pela disponibilidade, por compartilhar suas experiências, sua história, que está tão conectada, né? Na verdade, esse filme é resultado da sua história na defensoria mesmo, né? Então, a gente, né, enquanto defensoria e você, enquanto essa pessoa que escreve, que roteiriza, que atua, representando a sua história também. Nesses 7 anos, enquanto esteve dentro da defensoria, e 5 anos na execução penal. Eu que agradeço a você pelo convite, agradeço também a Defensoria por ter me acolhido, né, durante todos esses anos, por ter me permitido ter essa experiência, né, aos defensores que eu assessorei, eu sou, assim, eternamente grata a todos. Que bom, né? Muita história aí para contar, inclusive muitas amizades também, né? Com certeza, a gente pega o que é de melhor para essa vida, né? Então é isso. Muito obrigada, viu, Franciane? Muito sucesso para, enfim, continue, né, o sucesso com o livro, mas que continue agora um novo sucesso para o curta-metragem, esse filme que vai ser lançado agora. Lembrando, domingo, 23 às 7 horas, lá no Teatro Escola do Teatro Municipal de Boa Vista, para todo mundo que quiser ir lá. Exatamente, eu espero por todos e leve um lencinho que tá muito emocionante. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Muito obrigada, parabéns. E assim a gente vai encerrando mais um podcast de entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro, dá para ouvir e assistir também essa entrevista, assim como outras, acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.